Nos últimos 2 ciclos do Bitcoin, foi justamente nas próximas 2 semanas do ano que o Bitcoin iniciou a sua verdadeira movimentação de alta. E eu vou falar mais sobre isso daqui nesse vídeo de hoje com vocês e trazer também diversas outras informações. Então, se você tem interesse, já não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e lembrar de ficar comigo aqui no vídeo até o final para você não perder nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E que fechamento semanal maravilhoso foi esse do Bitcoin. Eu falei com vocês que se nós fechássemos na região de 68 mil dólares estaria bom. Porém, no domingo à noite o BTC foi para a região de 69 mil, rompendo com força aquela linha de tendência de baixa que a gente vinha observando no gráfico. Eu já vou falar mais sobre isso daqui com vocês nesse vídeo de hoje. Aqui, observando o movimento do semanal nas entradas dos ETFs de Bitcoin, a gente consegue observar uma barra aqui da mesma magnitude das barras de entradas que a gente observava em março de 2024. Observem aqui comigo o volume nos ETFs de Bitcoin voltando pesado, o interesse institucional voltando pesado, justamente quando nós temos à nossa frente aí o melhor período do ano para o Bitcoin. Observem justamente esse movimento aqui, uma barra no mesmo padrão do mês de março de 2024, que foi o melhor mês desse ano, onde o BTC foi ali na região de 73 mil dólares e marcou um novo topo. Porém, pelo ciclo do Bitcoin, ele não ainda fez um novo topo, porque esse topo de março de 2024 ele foi antes do halving acontecer. E justamente o topo histórico do BTC, quando acontece o movimento de rompimento do topo anterior, o BTC ele não fica 5%, 6% acima do topo, como foi o caso ali. Ele rompeu, foi antes do halving, foi um movimento completamente atípico, justamente por conta disso daqui, dessas entradas pesadas, que não tínhamos esse precedente nos ciclos anteriores dos ETFs de Bitcoin. O que aconteceu então foi que ele rompeu o topo anterior, que era de 69 mil, e ele parou pouquíssimo acima, 5%, 6% acima, ali na região de 73.800, o que não é usual de acontecer com o BTC. Toda vez que ele rompe o seu topo, ele vai direto, ele deslancha e rompe ali para cima 100%, 150%, 200% de alta, agora, recentemente, nesse último ciclo de 2020. Porém, nos ciclos anteriores, vocês vão ver que ele fazia movimentos de 2.000% de alta. Eu vou falar sobre isso daqui com vocês nesse vídeo de hoje também. E o que está acontecendo agora, pessoal, é o seguinte. Vocês se lembram do que eu vinha falando com vocês aqui no início do mês de outubro, que era o melhor, um dos melhores meses para o Bitcoin. O mês de outubro começou em queda e o povo já se desesperou. Não sabem aguardar. O mês tem 30 dias, 31 dias no caso de outubro. Começa um dia negativo. Cadê a alta de outubro? Cadê a alta de outubro? Calma. Olha só. Aqui a gente está entrando agora numa perspectiva das semanas para o BTC. Justamente a 44ª semana do ano para o BTC, que tende a ser no final do mês de outubro, é uma das melhores semanas do ano para o BTC. Mesma coisa, ela começou no primeiro dia com uma correção completamente normal, que eu vou falar sobre isso aqui com vocês também no decorrer do vídeo. Porém, se você observar pelo histórico, nós temos uma média de alta nessa semana de 10%. E em 10 anos, nós tivemos 9 anos positivo na 44ª semana do ano, que tende a ser no final do mês de outubro, e apenas uma semana negativa. E como o BTC ele fechou essa semana na região de 69 mil dólares, se ele fechar aqui com 1% positivo, ele já vai bater na região de 70 mil dólares. E na minha visão, como nós temos uma grande liquidação presente a partir da região de 70 mil dólares, ele iniciará uma cascata de liquidação. Porque nós temos uma grande liquidação presente na região de 70 mil, na região de 72 e na região de 73. Portanto, ao bater na região de 70 mil, ele inicia um short squeeze, na minha visão, que vai parar em 72. Só que ao bater em 72, esse short squeeze ele será renovado. E ao bater em 72 e renovar o short squeeze, o preço do BTC vai ser levado para 73. E a partir dali, nós iniciaremos um verdadeiro movimento de alta, onde o BTC pode rapidamente ir para a região de 80 mil dólares a partir do movimento de short squeeze, com 30 bilhões de dólares a serem liquidados na região de 73 mil dólares. Eu já mostrei para vocês aqui e vou mostrar novamente aí na tela para que vocês possam observar a magnitude da liquidez que nós temos presente naquela região ali de 73 mil dólares, que pode dar ignição para um movimento do BTC ir rapidamente para a região de 80 mil dólares e depois disso o BTC não tem mais resistência, então ele pode continuar subindo até que ele encontre o topo do seu ciclo. E como eu acabei de falar, esse movimento de início de correção no dia de hoje que a gente está observando com o BTC é completamente normal.
O que aconteceu aqui foi que ele rompeu com muita força essa linha de tendência de baixa aqui, e uma vez que ele rompe essa linha de tendência de baixa, é completamente normal, graficamente falando, o movimento dele voltar para testar ela, que era uma resistência, agora como um suporte, e justamente foi onde a gente observou o BTC segurando a movimentação dele nesse dia de hoje. Agora, a partir de então, nós tivemos uma correção saudável que pode dar ali espaço para que novos investidores entrem no BTC, comprem BTC, e é o fôlego novo que nós precisamos para romper a região de 70 mil dólares. Então, nada a temer dessa correção que vem acontecendo no dia de hoje. Na perspectiva aqui do gráfico diário, a gente consegue observar justamente esse movimento aqui acontecendo com maior facilidade. Olha só, aqui fica mais claro ainda para observar. Ele justamente testa a linha de tendência de baixa de 217 dias que foi rompida no domingo e depois ele volta para testar ela como suporte, segurando nessa região, o que é graficamente perfeita essa movimentação do Bitcoin. E vindo aqui para o gráfico do BTC em tempo real, olha só aqui comigo essa situação, tá? Olha só como que é interessante a gente projetar a primeira onda de uma movimentação de alta aqui, a pernada de uma movimentação de alta inicial pré-consolidação. Olha só isso daqui. Quando a gente projeta essa pernada de alta que o BTC deu aqui, da região de 15 mil dólares, foi o fundo formado até 30 mil dólares, onde ele formou uma lateralização aqui nessa região, e a gente projeta aqui essa pernada de alta a partir do rompimento dessa linha de tendência de baixa que a gente pode observar, justamente a gente tem um alvo em 45.616, que foi justamente onde o BTC veio aqui e começou a sua lateralização, a sua nova consolidação de preço aqui, onde ele passou poucas semanas aqui nessa ocasião, do dia 4 de dezembro até o dia 29 de janeiro, consolidando o seu preço ali. E justamente o que a gente vai observar aqui é que justamente ele deu uma pernada de alta, que saiu ali desse fundo de 39, 38 mil dólares, parou aqui em 73 e consolidou o seu preço, assim como ali embaixo. E projetando essa pernada de alta a partir do rompimento dessa LTB, a gente tem o primeiro alvo para o BTC em 102 mil dólares. Então, prestem atenção, porque o movimento de alvo do BTC agora ele está bem longo. E você talvez fique de fora por querer pescar ali 1, 2% de correção no BTC. Você não entra em 67 porque está esperando 66.500. Então presta atenção nisso, porque a projeção futura para o BTC aqui ela é muito promissora. Então fica ligado, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado para você não perder nada a respeito do mercado cripto e sempre aí ficar ligado em tudo que está rolando, tá? Voltando aqui, pessoal, olha o que acontece nos períodos pré-eleição lá nos Estados Unidos, no ano de 2016 e no ano de 2020. A gente pode observar aqui que em 2016, o BTC ele iniciou um movimento de alta 2 semanas antes, de cerca de 10%, e em 2020 ele iniciou um movimento de alta 2 semanas antes também de cerca de mais 18%. E é justamente onde a gente está nesse momento. Nós estamos a cerca de 2 semanas das eleições lá nos Estados Unidos. O que significa isso daqui é o seguinte: se o BTC repetir o seu desempenho pré-eleição das últimas 2 eleições anteriores, nós veríamos o BTC de fato indo para a região de 74 mil dólares e rompendo o seu topo antes da eleição lá nos Estados Unidos. E como eu já expliquei para vocês, diversos benefícios que nós teremos para o mercado cripto se o Trump for eleito, isso será um grande catalisador de alta para o mercado. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo onde eu falo sobre as propostas do Trump para o mercado cripto, quais criptomoedas que podem ser impactadas por ele, eu vou deixar um card linkado para que você assista e fique por dentro, porque eu falei ali diversas criptomoedas que serão impactadas diretamente pela eleição do Trump. E o que acontece aqui é o seguinte: ele sobe 2 semanas antes, porém depois que a verdadeira explosão acontece. Em 2016 ele subiu 10% e depois explodiu 2.700%. Em 2020 ele subiu 18% 2 semanas antes, ele não subiu 2.700% em 2020, tá? Ele subiu 400% depois de 2020. Depois da eleição de 2020. Então, justamente, é um movimento muito promissor. Mesmo que não seja 2.700% em 2020 também, foi um movimento super promissor, 400% de alta. A gente está falando de agora, se o BTC faz 400% de alta, o BTC é acima da região de 200 mil dólares por uma unidade. No gráfico aqui fica bem simples de enxergar, olha só, aqui a gente pode observar que ele faz uma movimentaçãozinha de alta bem pré-eleição aqui e depois faz uma pernada incomparável com a movimentação de alta anterior. Aqui a gente pode observar, como eu falei com vocês, não é 2.700, ele saiu de 14 para 67, então foi por volta de 400%, porém justamente ele inicia uma movimentaçãozinha de alta pré-eleição
e depois nós vemos a verdadeira explosão de alta acontecendo com o BTC. E justamente nesse ciclo, nós iniciamos uma movimentaçãozinha de alta que ainda não chamou o varejo sequer para o mercado, e o que nós esperamos é um movimento exponencial de alta com o BTC, podendo chegar na região de US$ 200.000 nesse ciclo e até ali meados do ano de 2025. Uma outra perspectiva a respeito do ciclo do Bitcoin é observar a Boring Zone e a Banana Zone, que traduzindo seria a zona chata do BTC, que é justamente onde a gente estava passando ali desde março até esse momento atual, que era a zona justamente chata, onde o preço só fica lateral, e depois nós entramos na Banana Zone, que traduzindo, sem ser ao pé da letra, nós poderíamos dizer que é a zona do céu de brigadeiro, ou seja, tudo mil maravilhas. Justamente o que acontece é que muitos investidores desistem na boring zone, que acontece em todos os ciclos, ou seja, ele faz uma movimentaçãozinha de alta, lateraliza, fica ali naquela lateralidade chata e depois ele faz a verdadeira explosão e entra na banana zone, ou seja, o céu de brigadeiro. Olha só a magnitude dessa movimentação de alta, que foi no ciclo de 2011 e 2012. Olha a magnitude da banana zone, ou seja, da zona do céu de brigadeiro, em 2014 a 2016 ali, pós-halving de 2016 no caso, e olha só a banana zone aqui do ano de 2020. Então, mais uma vez, eu vou lembrar vocês, sigam o ciclo do Bitcoin. O ciclo toda vez dá certo. Ele não errou nenhuma vez. Então, a partir do momento que o ciclo deu errado, você tem total direito de discordar do ciclo. Porém, se o movimento está dando certo todos os anos, ano após ano, siga o ciclo do Bitcoin. É uma forma simples, onde você pode extrair muito capital do mercado a ponto de transformar uma carteira de centenas de milhares de dólares a uma carteira de milhões de dólares. Ou uma carteira de dezenas de milhares de dólares em uma carteira de centenas de milhões de dólares. Então, esse movimento é o que acontece durante os ciclos do Bitcoin, quando a gente entra justamente na banana zone ou traduzindo na zona do céu de brigadeiro, para ficar mais simples aqui pra gente. E saindo um pouco do tema do BTC, pessoal, quem se lembra aqui de um vídeo anterior que eu trouxe aqui na semana passada, onde eu falei dessa criptomoeda Simon's Cat e expliquei para vocês que ela tinha uma grande possibilidade de ser listada na Binance. Olha só o que aconteceu. No dia de hoje, a Simon's Cat anunciou que foi listada na Binance. Então, justamente para você não perder mais conteúdos como esse, que já deu ali um retorno de 57,6% em comparação com o momento que ela estava quando eu postei aquele vídeo aqui no canal, se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado. E os membros do canal também pegaram uma entrada nela dentro dessa zona azul aqui, que foi justamente a zona de melhor entrada que eu passei para os membros do canal, e eles conseguiram surfar esse movimento aqui, quem quis se posicionar nessa criptomoeda, porque a zona, na análise que eu passei para eles, foi descrita. Então, justamente observem que ela tocou nessa zona aqui e fez um movimento de 57,6% de alta após essa listagem na Binance Futures. Ainda não é a Binance Spot, e na Binance Spot eu acredito que esse movimento ele pode ser ainda mais amplificado. Se você quer saber mais também sobre essa criptomoeda, assiste o vídeo que eu falei sobre meme coins que eu estava comprando nessa semana anterior aí, a semana passada, que eu postei aqui no canal. E agora eu quero falar com você o seguinte: com menos de R$ 1 por dia, ou seja, R$ 1 para você que está no mundo dos investimentos, acredito que seja um valor irrisório e qualquer um vai ter esse valor aí. Com menos de R$ 1 por dia, você conseguirá ter acesso ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto e ter acesso a 2 lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu analiso o mercado, tiro dúvidas dos membros e analiso altcoins que os membros me pedem também. Você terá acesso a um grupo fechado para membros no Telegram, onde eu compartilho informações em tempo real, às vezes é 1, 2 horas da manhã, eu estou compartilhando informações com os membros ali no grupo. E além disso, você também terá acesso a uma planilha com diversas altcoins promissoras para surfar o ciclo de alta, tendo moedas ali de inteligência artificial, RWA, DeFi, meme coins, diversas altcoins promissoras, e melhor do que saber as altcoins é saber o momento de entrada. Então, semanalmente eu faço uma análise de todas as altcoins que estão na planilha e compartilho as melhores entradas com os membros do canal. Sabendo disso, com menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso a tudo isso. Você ainda vai ficar de fora do clube de membros aqui do canal. Com uma entrada completamente errada que você faz no mercado comprando uma altcoin, você perde até mesmo 10 vezes o valor para você virar membro aqui do canal. Então vem comigo, clica no botão Seja Membro e vem surfar esse ciclo de alta junto comigo.
E para você que quer fazer day trades e swing trades no mercado cripto, eu tenho a minha comunidade fechada focada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações de day trade e swing trade com os assinantes dessa sala. Você não precisa saber analisar gráficos para fazer parte dessa sala. Basicamente, você só precisa saber copiar e colar as informações que eu vou te repassar. São as minhas operações, você vai seguir as minhas operações de day trade e swing trade. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui abaixo na descrição e no comentário fixado para você fazer parte. Clica no link, faz a assinatura, você vai receber no seu e-mail o acesso e seja muito bem-vindo à nossa comunidade fechada focada no mercado de futuros e operações com alavancagem.